E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Há poucos dias da decisão continental, uma fala inesperada tomou conta do noticiário rubro-negro e elevou ainda mais a tensão antes da finalíssima. Saúl, recém-chegado ao Flamengo e com vasta experiência no futebol europeu, revelou algo que deixou até os torcedores mais antigos intrigados. Para ele, a atmosfera criada pela nação rubro-negra é comparável aos ambientes mais intensos do velho continente, e talvez até superior a todos eles. Com o duelo decisivo contra o Palmeiras marcado para este sábado, dia 29, em Lima, o meio-campista espanhol descreveu o impacto de vivenciar a paixão flamenguista de perto como um choque positivo que jamais havia experimentado. Segundo Saúl, nem mesmo gigantes como o Real Madrid conseguem replicar a conexão visceral entre o Flamengo e sua torcida. Ele citou nomes de peso, Manchester United, Liverpool e o próprio Real, mas admitiu que, se fosse escolher um paralelo, colocaria o rubro-negro mais próximo do Liverpool, justamente por causa da intensidade emocional e pela força da arquibancada. Para o espanhol, essa energia se manifesta mesmo quando o jogo é fora do país, algo que ele não havia presenciado em lugar nenhum da Europa. Além das comparações, Saúl destacou outro ponto que o surpreendeu profundamente: o nível de competitividade do futebol sul-americano. Em poucos meses de Brasil, o volante percebeu que a rivalidade com o Palmeiras ultrapassa qualquer disputa comum. Ele ressaltou que vive um cenário raro no futebol mundial, disputar simultaneamente duas competições decisivas contra o mesmo adversário, com um clima de final em cada encontro. Para o jogador, o equilíbrio é tão grande que qualquer detalhe pode definir o destino tanto do Brasileirão quanto da Libertadores. O camisa rubro-negro também comentou a relação com Filipe Luís, alguém que conhece muito bem desde os tempos de Atlético de Madrid. Contudo, agora a dinâmica é outra. Saúl explica que, ao chegar no Flamengo, a amizade que existia na Europa ficou em segundo plano, dando espaço para a hierarquia necessária entre treinador e atleta. O espanhol se mostrou impressionado com a forma como Filipe Luís conduz o elenco, elogiando sua postura, leitura de jogo e capacidade de transformar um vestiário competitivo em um grupo coeso e preparado para momentos decisivos. Por fim, o jogador afirmou que a maneira como Filipe lida com antigos companheiros de campo é admirável. Segundo Saúl, o técnico demonstra segurança, serenidade e maturidade impressionantes, deixando claro que entende profundamente as nuances do futebol. E é justamente essa sintonia entre elenco e comando que aumenta ainda mais a expectativa para o confronto deste fim de semana, quando o Flamengo terá a chance de provar sua força diante do continente inteiro. A fala de Saúl também provocou um efeito imediato dentro do vestiário rubro-negro. Jogadores mais experientes comentaram nos bastidores que a percepção do espanhol mostra o peso real do Flamengo no cenário mundial e reforça a responsabilidade sobre cada atleta que veste o manto. A declaração circulou rapidamente entre os companheiros, e a resposta coletiva foi um aumento na concentração e na seriedade nos treinamentos. Cada sessão tática passou a ser tratada como se já fosse parte da decisão, com Filipe Luís ajustando detalhes minuciosos para impedir qualquer vantagem palmeirense. Além disso, a preparação em Lima está sendo marcada por uma atmosfera quase cinematográfica. A presença massiva da nação, mesmo tão distante do Maracanã, criou uma sensação de que o Flamengo joga em casa, independentemente do país. Para muitos atletas, sentir o estádio pulsando mesmo do lado de fora do hotel é o combustível emocional que faltava para transformar a ansiedade em confiança. A diretoria, consciente desse impacto, tem reforçado aos jogadores que essa energia precisa ser convertida em protagonismo desde o primeiro minuto da grande final. Paralelamente, o fato de Saúl ter vivido a intensidade de ambientes europeus coloca um peso simbólico sobre suas palavras. Quando um atleta que enfrentou clássicos contra Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e grandes duelos de Champions League afirma que a força do Flamengo se iguala, ou supera, as maiores torcidas do planeta, isso muda a narrativa. Dentro e fora do Brasil, analistas começaram a enxergar o clube carioca não apenas como potência continental, mas como uma instituição em nível global, capaz de competir em qualquer cenário e contra qualquer gigante do futebol mundial. E, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo,
cresce a sensação de que a final da Libertadores será mais do que um simples jogo. Para o Flamengo, representa o ápice de um ciclo, a chance de consolidar um projeto ambicioso e de enviar um recado claro ao mundo. O clube está preparado para se tornar protagonista absoluto dentro e fora do continente. A expectativa se transforma em tensão, a tensão vira foco, e o foco alimenta a esperança de que sábado pode marcar o início de um capítulo histórico no manto sagrado. Diante de tudo isso que Saul revelou, comparando a força da nação ao Liverpool e destacando a singularidade dessa paixão, fica uma pergunta inevitável: a torcida do Flamengo concorda com essa análise? Para você, torcedor, o ambiente criado pelo rubro-negro realmente supera o clima de clubes históricos da Europa? A energia da arquibancada vermelha e preta pode, de fato, ser considerada a maior do mundo? E mais, como você enxerga a importância desse apoio tão intenso justamente às vésperas da final da Libertadores? A presença massiva da torcida em Lima, mesmo a milhares de quilômetros de casa, faz diferença dentro de campo? Você acredita que essa atmosfera pode ser o fator determinante para empurrar o time rumo ao tricampeonato continental? Outra reflexão fundamental é sobre a fala de Saul a respeito da rivalidade com o Palmeiras. O torcedor do Flamengo sente que está realmente a maior rivalidade da América do Sul atualmente? Você concorda que Flamengo e Palmeiras são as duas maiores potências do continente no momento? Ou acredita que existe outro clube que também deveria estar nesse patamar de disputa? Por fim, queremos ouvir você sobre Felipe Luiz. A torcida aprova o trabalho do treinador até aqui? A forma como ele lida com os jogadores, especialmente com alguém que já foi seu companheiro na Europa, reforça a confiança da nação para a finalíssima? O que você espera de Felipe para esse confronto decisivo em Lima? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Segundo informações apuradas nos bastidores, o treinador citou diretamente um dos principais astros do Flamengo ao avaliar possíveis nomes que poderiam se encaixar em seu modelo de jogo. A menção ao craque rubro-negro teria surpreendido até mesmo membros da comissão técnica que acompanham de perto o trabalho do italiano, gerando uma movimentação imediata nas discussões sobre o futuro da seleção. A análise de Ancelotti teria sido construída com base em três pilares fundamentais: intensidade, leitura tática e tomada de decisão sob pressão. E, de acordo com relatos internos, o atleta do Flamengo se destacou de maneira tão evidente nesses pontos que acabou ganhando espaço de destaque nos relatórios encaminhados ao Departamento de Monitoramento da Confederação Brasileira de Futebol. O treinador teria ressaltado que o jogador apresenta atributos raros no futebol atual, combinando técnica refinada com capacidade de decidir partidas em momentos críticos, exatamente o tipo de perfil que ele prioriza em equipes vencedoras. Fontes próximas ao estudo apontam que o italiano ficou especialmente impressionado com a evolução do atleta na temporada recente, principalmente em competições de alto nível, como Libertadores e Brasileirão. Ancelotti teria destacado que, mesmo sob pressão extrema, o rubro-negro demonstra maturidade competitiva, variando movimentos ofensivos, contribuindo na recomposição e mantendo alto índice de acerto nas tomadas de decisão. A avaliação detalhada teria sido recebida com entusiasmo por parte dos analistas, que enxergam no jogador uma peça com potencial para transformar o setor ofensivo da seleção. A repercussão dessa possível avaliação interna foi imediata entre dirigentes, imprensa e profissionais do futebol. Muitos já enxergam a movimentação como um sinal claro de que Ancelotti pretende renovar o ambiente da seleção com atletas que vivam grande fase e tenham capacidade de impacto imediato. A citação do craque do Flamengo criou expectativas intensas em jornalistas esportivos, que agora aguardam ansiosamente por uma futura convocação que possa confirmar a intenção do treinador. Com a informação ganhando força nos bastidores, a pergunta que não quer calar é simples: será que estamos prestes a ver um protagonista do Flamengo ganhar espaço absoluto no novo ciclo da seleção brasileira? Caso isso se confirme, o cenário pode representar uma mudança profunda na forma como o time canarinho será estruturado nos próximos anos, reforçando a presença rubro-negra em decisões importantes do futebol mundial. A possível convocação do craque rubro-negro começou a ser tratada como um dos pontos mais aguardados do novo ciclo da seleção.
Especialistas afirmam que, caso Ancelotti realmente esteja preparando o terreno para a chegada do atleta, o anúncio pode causar um verdadeiro impacto nos bastidores da CBF. A curiosidade aumenta porque o treinador italiano costuma ser extremamente criterioso em suas escolhas, dando prioridade à consistência e ao desempenho em jogos grandes, justamente onde o jogador do Flamengo brilhou com mais intensidade nesta temporada. Outro detalhe que tem alimentado ainda mais a expectativa é a forma como Ancelotti costuma transformar jogadores talentosos em protagonistas de nível mundial. Em todos os clubes por onde passou, o treinador elevou o patamar de atletas que já eram considerados diferenciados. A pergunta que circula entre comentaristas é direta: se ele realmente apostar no craque do Flamengo, qual será o teto desse jogador sob o comando de um dos treinadores mais vitoriosos do planeta? A possibilidade de evolução parece ilimitada. A torcida também começou a se movimentar nas redes sociais, impulsionando debates acalorados sobre a chance de ver um rubro-negro ganhando papel central na seleção. Muitos acreditam que a presença desse atleta pode ser o primeiro passo para uma renovação profunda, capaz de devolver ao Brasil o protagonismo que o torcedor tanto espera. Outros, porém, aguardam com cautela, lembrando que Ancelotti ainda não oficializou nenhuma lista, o que deixa a atmosfera ainda mais carregada de mistério. Seja como for, uma coisa é certa: o ambiente está tomado por uma ansiedade quase palpável. Cada coletiva, cada entrevista e cada movimento do treinador italiano já é analisado com lupa, pois qualquer sinal pode indicar se o craque do Flamengo será mesmo o nome escolhido para integrar o projeto ambicioso que está por vir. E caso a convocação se confirme, o Brasil pode estar à beira de uma das decisões mais marcantes dos últimos anos no cenário da seleção. Agora, o que realmente importa? Como a nação rubro-negra vê essa possível aposta de Ancelotti no craque do Flamengo? Vocês acreditam que o jogador está pronto para assumir um papel de protagonista absoluto na seleção brasileira? Será que essa oportunidade pode representar um divisor de águas na carreira dele? A opinião da torcida é fundamental para entender o tamanho do impacto que essa movimentação pode gerar. Muitos torcedores já começaram a comentar nas redes sociais, mas queremos saber diretamente de você: o craque rubro-negro deveria ser titular da seleção? Com base no que mostrou nas últimas temporadas, especialmente nos momentos decisivos, ele realmente merece esse reconhecimento internacional? A nação, mais do que qualquer analista, acompanha de perto cada evolução, e ninguém melhor que o torcedor para avaliar sua real importância. Outro ponto que o torcedor precisa responder: vocês acham que Ancelotti está certo ao priorizar jogadores que brilham em competições sul-americanas, e não apenas na Europa? Se o italiano realmente enxerga no Flamengo uma fonte de talentos prontos para assumir responsabilidades na seleção, isso muda completamente o cenário. A torcida aprova essa mudança de mentalidade ou ainda enxerga riscos nessa abordagem? Por fim, deixo a pergunta que está dominando os bastidores: se dependesse exclusivamente da nação rubro-negra, esse craque do Flamengo seria convocado imediatamente? O que vocês esperam ver caso Ancelotti realmente confirme esse interesse? Comentem, debatam, opinem. A voz do torcedor sempre foi e sempre será o termômetro mais poderoso do futebol brasileiro. A pergunta está no ar, e o Brasil quer saber o que pensa a torcida do Mengão. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.